Olá, eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e preparei este vídeo para o partilhar consigo. Trata-se de uma perspectiva sociológica com base num estudo efetuado em vários países da Europa sobre a problemática do suicídio. Espero que venha a gostar deste trabalho e, se for o caso, não estando ainda inscrito, faça-o agora mesmo, pois desta forma será sempre avisado de novas publicações. Se o vídeo for do seu agrado, por favor, coloque nele um like para que o canal possa atingir mais pessoas. A desagregação social dos indivíduos está na origem dos muitos problemas que as sociedades modernas enfrentam presentemente, tais como baixo rendimento e abandono escolar, desinteresse pelo trabalho, desmotivação e ausência de finalidades para a vida, assim como outros aspectos como a corrupção, a marginalidade, o divórcio, o alcoolismo, a toxicodependência, a prostituição e o suicídio, entre muitos outros aspectos. A tendência para interpretar estes fenómenos no passado centrava-se exclusivamente no indivíduo como sendo ele o causador e o único responsável pelos seus atos. Ora se lhe atribuía maldade e perversidade, ora se lhe imputava ausência de valores morais ou religiosos, ou então um problema de doença mental. É certo que, em última instância, é o indivíduo quem decide os atos que leva a cabo e a forma como os desenlaça, mas a senda não começa nem acaba aqui. Sabendo nós que os indivíduos são seres sociais, dado que nascem e se desenvolvem em meios sociais, pelas relações que constroem e a partir delas se desenvolvem como pessoas, somente através de uma perspectiva social se poderá compreender aquilo que socialmente causou ou criou as condições para a assunção de determinados comportamentos ou está na origem de certas opções de vida dos sujeitos. Segundo os estudos efetuados pelo sociólogo francês Émile Durkheim no século XIX, é o grau de integração social que, a montante, explica um conjunto vasto de problemas sociais, entre eles o suicídio, que não é apenas um problema de ordem individual, mas, acima de tudo, de ordem social. Face às diferentes variáveis intervenientes estudadas por Durkheim, no estudo da relação entre a integração social e o suicídio, conclui este sociólogo que não é exclusivamente na pertença a determinada religião ou causas ideológicas que se encontra a explicação para as taxas de suicídio, mas sim no grau de coesão que as religiões podem proporcionar aos sujeitos. Por coesão social, entende Durkheim serem os laços psicoafetivos que unem as pessoas umas às outras num grupo ou numa sociedade. Neste sentido, quanto maior o enquadramento religioso e social, o controle e o estabelecimento de relações próximas entre os fiéis, menor é a sua tendência para o suicídio, porque as regras, tais como as familiares, o casamento e o cumprimento de determinados preceitos, dão ao indivíduo o sentimento de identidade, de pertença e de proteção necessários à coesão social. É claro que há mais fatores que entram na explicação da coesão social, como a presença ou a ausência do estatuto de pai ou de mãe na família, o número de elementos da família, que pressupõe uma maior densidade interacional, aumentando deste modo as possibilidades de integração social ou a situação vivencial de estar sozinho ou acompanhado, assim como ter ou não ter filhos. Há ainda outros fatores que podem aumentar o grau de coesão social, como é o caso de uma crise política ou económica. A intensidade com que os indivíduos vivem a crise
e não a crise em si mesma, produz neles uma concha de conforto protetora, na sequência de algo que, apesar de negativo, agrega à sua volta uma maior densidade psicoafetiva, o que levará a uma diminuição da taxa de suicídios. Emile Durkheim estabelece a este propósito 3 tipos de suicídio, de acordo com o grau de coesão social dos potenciais suicidas. São eles o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anómico. O suicídio egoísta diz respeito a uma emancipação excessiva dos indivíduos face ao seu meio social, ao gerar-se uma exagerada centragem sobre si próprios, em que o ego prevalece acima da dimensão social da vida. Não havendo suficiente densidade psicoafetiva nas relações entre os sujeitos, ou seja, havendo poucas ou nenhumas ligações entre as diferentes pessoas, nasce uma forma de egoísmo que leva a um sentimento de desinteresse pela sociedade e por aquilo que nela venha a passar-se. Mas existe o oposto deste sentimento de desinteresse, que é o suicida altruísta. Este tipo de sentido pela vida pessoal tem por detrás de si uma sociedade excessivamente coesa, que transborda de sentimentos de desvalorização do indivíduo em prol de uma supervalorização do todo social. Há neste tipo de sociedades o perigo de um esquecimento desmedido em relação ao próprio sujeito, ao próprio indivíduo. O suicídio altruísta tem, por consequência, maior apreço pelo valor dos outros, pelo todo social, do que interesse por si mesmo enquanto pessoa, como é o exemplo dos suicidas por causas de brio militar, por causas políticas ou por guerras suicidas, como foi o caso dos pilotos kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial, ou dos radicais que se fazem detonar por uma causa religiosa. É o oposto do suicida egoísta. O suicídio anómico diz respeito à desorganização de uma sociedade na qual o sujeito não encontra os meios necessários para atingir os fins que lhe foram social e culturalmente propostos. Neste tipo de sociedade não existe a imposição de regras nem de normas que balizem os comportamentos e as aspirações dos indivíduos, que de algum modo possam refrear os impulsos e as paixões humanas. Este tipo de suicídio provém, deste modo, do desregramento social, levando a que os indivíduos sofram com esta entropia ou com este caos. Neste caso, foram perdidos os horizontes e os indivíduos navegam sem terra à vista. O problema da integração ou da desintegração social é uma questão que diz respeito a todo e qualquer tipo de grupo. Tal é o caso da família, da escola, das religiões, das possibilidades de convívio, da cultura e do clima das empresas, das associações de bairro e dos meios de comunicação que, face ao seu privilegiado posicionamento social, muito podem contribuir para minorar um dos maiores problemas da humanidade, que é o suicídio. Resumindo, o suicídio advém então não de causas primordialmente individuais, mas de uma profunda questão que é a integração dos indivíduos na vida coletiva. A falta de integração leva ao suicídio egoísta. O excesso de integração conduz ao suicídio altruísta e o desregramento social dirige os sujeitos ao suicídio anómico. Trabalhar para integrar equilibradamente os indivíduos, incluindo-os no maior número de possibilidades da vida coletiva, é contribuir para a coesão social, robustecendo, desta forma, o tecido e as estruturas culturais, sociais e económicas. Caso contrário,
os laços de coesão serão fracos, abrindo assim as portas a todo o tipo de desafios para o campo da marginalidade, da doença e do suicídio. Naturalmente que não se põe aqui em causa a responsabilidade individual dos comportamentos marginais ou antissociais, nem tampouco se arreda a força das doenças mentais, sejam elas de origem orgânica ou do foro relacional, nos comportamentos e nas opções de vida dos sujeitos. Mas a explicação a montante mais abrangente destes fenómenos é, sem dúvida, o fator da coesão social. Até breve.